Boa tarde, meus queridos seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Hoje eu vou dar um dedinho de prosa sobre o procedimento de dúvida. E por que eu vou falar hoje sobre dúvida? Porque o senso comum em relação à prática no direito notarial registral faz gerar alguns equívocos, principalmente na tramitação no registro de imóveis, sendo que em outras especialidades há o procedimento de dúvida. Se formos ler minuciosamente o Código de Normas do Estado de Goiás, ele manda aplicar o procedimento de dúvida aplicável ao registro de imóveis. No entanto, a gente tem que aprender. Eu vou especificar principalmente ao registro de imóveis para vocês aprenderem outras especialidades. E por que o nome do procedimento se chama dúvida? Para vocês entenderem de uma vez por todas. Quem tem dúvida não é o interessado, é o registrador. Por que ele tem dúvida? Ele devolve a matéria a ser resolvida quanto à interpretação de lei ou quanto a alguma exigência para o seu juiz corregedor. Então, com base nisso, a gente já descobre a natureza jurídica do instituto, que é um processo administrativo. Por isso, vai ter algumas implicações que eu vou explicar doravante. Ok, pessoal? Vamos lá. E lembrando, em relação ao procedimento de dúvida, se o apresentante não se conformar com alguma exigência, de acordo com o artigo 929 do Código de Normas do Estado de Goiás, o que vai ser feito? O apresentante vai solicitar, com base no princípio da instância, para que o registrador remeta ao juízo para dirimir essa declaração, certo? E o que vai acontecer com isso é anotado que no protocolo, o procedimento no protocolo vai o quê? Vai suspender a tramitação daquele prazo de 30 dias ordinário ou de 15 dias em determinados procedimentos especiais, ou em outros prazos, por exemplo, os 3 dias numa cédula, por exemplo. Ok, pessoal? Lembrando, certificando o título, a prenotação, e suscita essa dúvida, sendo que todas essas folhas serão rubricadas pelo oficial, certo? Que o oficial vai dar ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo cópia da suscitação, e vai ser notificado para impugná-la, mas não no registro de imóveis agora, mas perante o juízo competente, no prazo de quê? 15 dias. Aplica-se esse 15 dias, aplica-se o CPC em relação ao artigo 211, em relação aos prazos em dias úteis, aplica-se, certo? Que rege-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mesmo a Lei 6.015 sendo lei específica em relação ao Código de Processo Civil, mas se aplica, então, nesse caso específico, esses dias úteis para serem impugnados. Ok, pessoal? Lembrando que as razões da dúvida vão ser remetidas ao juízo competente, acompanhados do título e da certidão atualizada do registro, mediante carga, ok? Lógico, o ideal era ter uma tramitação no Projude, mas a regra é que isso não ocorre, ok, pessoal? Lembrando que muitas vezes o que acontece? Havendo essa impugnação, o que vai acontecer? O Ministério Público vai ser ouvido no prazo de 10 dias.
ok? E se não houver a impugnação, o que vai acontecer? O julgamento por sentença, ok? Lembrando que o juiz ele pode requerer diligência, certo? Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Aí que entra a dúvida sobre a dúvida. É cabível dilação probatória no procedimento de dúvida? A regra, não. Certo? Porque até pela própria natureza do procedimento. Ok, pessoal? Vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso. Seguinte, também. Lembrando, se houver alteração no curso do processo, alteração do título apresentado, o oficial tem que comunicar ao juiz para que ele julgue prejudicada a dúvida. Mas voltando à questão probatória, a regra é que não demande, ok? Porque é uma questão já decidida de plano e pela natureza jurídica do procedimento, ok? E dessa sentença proferida, o que de toda da sentença, a regra que caiba apelação, certo? Quais efeitos? E devolutivo e suspensivo de acordo com o Código de Normas do Estado de Goiás. Eu já que fala que até era para a regra na elaboração do Código de Processo Civil o recurso de apelação ter meramente efeito devolutivo, mas houve influência de algumas classes, principalmente a OAB, de que a apelação tivesse os dois efeitos. Lembrando que mantendo a sistemática do Código de Processo Civil anterior de 73. Esse que é o problema, a gente tenta evoluir, mas acaba alguns interesses de classes acabam travando essa situação. Quem tem legitimação para recorrer? O interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Ah, mas professor, e o registrador? Ele não tem interesse. Um dos requisitos intrínsecos, lembrando Barbosa Moreira, em relação ao processo civil, que era um excelente doutrinador, pois faleceu, mas quem lê Barbosa Moreira tem uma compreensão de processo civil bem maior do que os outros que não leem Barbosa Moreira. Pois bem, e também é admissível o recurso de terceiro prejudicado, ok? E quais são os efeitos dessa decisão de dúvida? E antes disso, também lembrando que não cabe recurso especial em relação à dúvida, porque, lembrando até da nossa querida súmula número 7 do STJ, ok? E quais são os efeitos do trânsito em julgado da decisão de dúvida? Se a dúvida for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independente de traslado, dando ciência da decisão ao oficial, que a consignará no protocolo e cancelará a prenotação. Mas no caso de for julgada improcedente, procederá ao registro quando o título for reapresentado e declarará o fato na coluna de anotações no protocolo, arquivando o respectivo mandado ou certidão de sentença. Doutrinariamente também existe a questão que eu acho até contraditório, o termo dúvida inversa, que o interessado apresenta diretamente ao juiz, e não há previsão no nosso Código de Normas, mas doutrinariamente é aceita a dúvida inversa e muitos juízes vêm aceitando essa dúvida inversa. Mas recomenda-se não utilizar esse procedimento de dúvida inversa, a não ser que o registrador não o faça, que aí cabe até
as medidas correcionais cabíveis, ou até a via judicial, certo? Mas o adequado não é o manejo da dúvida inversa, pessoal. Lembrando que ainda existem outros procedimentos também, como o procedimento de consulta correcional, que uma das novidades no Código de Normas do Estado de Goiás, que eu falarei doravante. Falarei em outro vídeo, certo, pessoal? Era isso que eu tinha a falar sobre o procedimento de dúvida registral. Aos que estão estudando para o concurso do Estado de Goiás, desejo muito sucesso, continue estudando. Para quem sonha, sábado é dia útil, domingo é dia útil, e eu empatizo com vocês que estão nessa luta. Estamos juntos, vamos firmes, e fé no Pai que o áudio sai. Um bom fim de semana para todos e um bom fim de semana. Bons estudos.